Prezados professores, estudantes e ilustres convidados, é com grande honra que damos início ao 9º Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade de Presidente Epitácio FAP do Grupo Uniesp S.A., cujo tema é Diálogos para o Desenvolvimento Regional, Pesquisa, Cidadania e Inteligência Artificial. Um evento que representa um marco importante em nossa jornada acadêmica e profissional. Neste dia especial, temos a oportunidade de mergulhar em discussões profundas e enriquecedoras, culminando no júri simulado sobre o filme A Menina que Matou os Pais, A Confissão. Este filme, que nos instiga a refletir sobre questões éticas e jurídicas complexas, servirá como pano de fundo para o nosso aprendizado e crescimento. Gostaríamos de expressar nossa mais sincera gratidão aos nossos convidados de honra, cuja presença enaltece este evento. Peço ao Dr. Alejandro Martins Varga Gomes, que fique em pé, promotor de justiça e membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, padrinho da turma de acusação. Doutora Evelyn Rodrigues Xavier, advogada e presidente da 120ª subseção de Presidente Epitácio da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo. E madrinha da turma da defesa. Convido também o nosso egresso, o João Veríssimo de Luna Júnior, assessor jurídico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. E que abrilhantará, fará um papel importante como magistrado do nosso júri simulado. Tem aqui atrás. Seus conhecimentos e experiências são uma inspiração para todos nós. Também gostaria de estender os nossos agradecimentos ao professor Carlos Eduardo Ferraz dos Santos, nosso coordenador do curso de Direito. A professora Fernanda Aparecida Lisboa Porcel, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica. E a todos os docentes que estão presentes, a professora Isabela, não vou falar o nome inteiro, porque a Isabela é a Bíblia. A Yasnara, a professora Yasnara e a professora Miriam. Agradeço aqui a participação também da Grazi, que é a nossa colaboradora da biblioteca, o Vitório, que nos ajuda aqui com a parte de informática. Agradeço a presença de todos. Neste momento, convido a todos a se juntarem a nós em um instante de reconhecimento solene, em homenagem aos valores fundamentais da justiça, da ética e do conhecimento que nos guiam nesta jornada. Que este 9º Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica, o EPIC, seja marcado por trocas de conhecimentos, debates construtivos e aprendizados significativos. Que cada momento vivenciado aqui hoje nos conduza a um passo mais próximo de nossos objetivos acadêmicos e profissionais. Então, só passando o recado, que ao final do evento, todos vão comparecer ali no hall de entrada, vai ter a lista de presença, e informando que quem se inscreveu como ouvinte, vai assinar como ouvinte, quem se inscreveu como expositor e até meio-dia enviou trabalho, será considerado expositor. Quem não enviou trabalho é considerado ouvinte, ok? Sem mais delongas, declaro oficialmente aberto o 9º Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade de Presidente Epitácio, FAP, e convido aqui, chamo a professora Fernanda Aparecida Lisboa Porcel, passo a palavra e ela fará a apresentação agora do caso, do júri simulado, e apresentará todos os nossos colegas aqui que estão aqui na frente, nervosos ou não? Ansiosos? Então tá, gente, muito obrigado.
Boa noite a todos. É com muita satisfação que a FAP, Faculdade de Presidente Epitácio, tem a honra de apresentar o júri simulado A Menina que Matou os Pais, a confissão. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da importância da realização de um júri simulado no curso de Direito. Mas, primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, doutor Alejandro, doutor Stephanie Okuna também, nossa promotora de justiça aqui de Presidente Epitácio, doutor João Veríssimo, que também foi colega de sala, também enfrentamos um júri simulado juntos, há 11 anos atrás, né, João? Então, muito obrigada por ter aceito o convite. Doutora Stephanie, aí, Heitor, não entrega. A doutora Evelyn, presidente da nossa subseção, e a todos os professores, e, em especial, os nossos alunos, porque sem vocês esse júri realmente não teria acontecido. Tá? Agradeço a todos os envolvidos aqui, eles estão bastante ansiosos, um pouquinho nervosos, mas é normal, mas foram semanas de muito trabalho, então, parabéns a todos, vocês já são vitoriosos hoje, independente do resultado que se tenha, aqui vocês são fundamentais, e hoje é uma noite de muito, muito conhecimento. Tá? Mas o que é o júri simulado? Eu vou falar brevemente para que a gente não se estenda e a gente dê início aos trabalhos. Tá? O júri simulado ele é uma metodologia ativa da unidade de ensino superior que tem como objetivo de tornar os estudantes protagonistas de sua trajetória educacional e testar também suas habilidades para além da academia. É um momento em que são apresentados argumentos tanto de defesa quanto de acusação, com a finalidade de analisar um determinado caso. Assim, os estudantes são reunidos em grupos e os seus papéis também são previamente distribuídos. Então, aqui nós temos a acusação, composta pelo Nailson, Patrícia, Diego, Tatiane. Aqui nós temos o André. O André, o Luan, o Michael, a Núbia, a Bia e também o Vitor. Olha, Vitor, acertei. O Vitor, que são a defesa. Tá? E quais são os objetivos aqui da realização do júri como metodologia ativa? Promover a reflexão crítica sobre um tema, aprimorar a capacidade argumentativa dos alunos, trabalhar em grupo, organizar ideias, resolver problemas, desenvolver habilidades e de expressão verbal também, e aprender conteúdos importantes da disciplina. Essa ferramenta ajuda e ensina bastante os alunos para que eles possam efetivamente ver um caso concreto durante a graduação. Uma oportunidade de aprender dentro da sua própria faculdade, o caso concreto de um julgamento de um crime contra a vida. Então, o propósito é esse, o aprendizado do estudante. Então, aproveitem cada minuto dessa noite, porque realmente será de grande aprendizado. Muito obrigada a todos. Está aberto o júri simulado A Menina que Matou os Pais, a confissão. Boa noite, senhoras e senhores. Daremos início agora, nesse momento, à instalação da sessão plenária do Tribunal do Júri, aqui da FAP. Passo à conferência das cédulas. Vamos chamar os jurados. O escrivão, para auxiliar, por favor. Jennifer Branquinho, Maria Eduarda Ribeiro, Henrique, Nelson, Ludmila, Lucas, Dalet. Bom, senhores jurados, gostaria de passar para os senhores algumas questões e, se alguém se incidir em algum desses casos aqui, em que eu vou ler, por favor, gostaria que se manifestasse. Não poderão servir no mesmo conselho de sentença. Marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto, madrastra ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em juramento anterior do processo, independente de causa determinante do julgamento posterior. No caso do concurso de pessoas, se houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado.
A partir de agora, os senhores não podem se comunicar com outras pessoas, nem manifestar suas opiniões sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho de Sentença. Os senhoras e senhores poderão sempre dirigir a palavra ao juiz. Gostaria que todos desligassem os aparelhos celulares. Os jurados que não foram sorteados, se fosse numa sessão plenária, estariam lá na comarca, né, na sala do Tribunal do Júri, estariam dispensados, porém convidados para assistirem. E também deveriam comparecer numa próxima sessão perante a qual foram sorteados. Gostaria que os senhores examinassem com imparcialidade a causa e que deem a decisão de acordo às suas consciências e com os ditames da justiça. Vamos passar agora a fazer o juramento. Gostaria que os jurados ficassem de pé, por favor. Estendam a mão direita. Eu vou fazer a leitura e depois, chamando o nome de um por um, vocês respondam, por gentileza, assim eu prometo. Concito aos jurados a examinarem com imparcialidade a causa e que deem a decisão de acordo com suas consciências e com os ditames da justiça. Eu vou chamar pelo nome e vocês respondem, assim eu prometo. Maria Eduarda Ribeiro, Jennifer Branquinho, Ludmila, Nelson, Henrique, Dalet, Lucas. Podem se sentar, por favor. Doutores, testemunhas? Testemunhas? Vamos ouvir testemunhas? Gostaria que os serventuários da Justiça chamassem a senhora Suzane, o senhor Daniel e o senhor Christian. Gostaria agora que o serventuário da Justiça chamasse, por favor, a testemunha da acusação, a testemunha Fernanda. Boa noite, doutora Fernanda. Consta aqui a senhora delegada de polícia. Boa noite. A senhora foi a testemunha rolada pela acusação. A senhora vai responder as perguntas da Promotoria de Justiça, primeiramente, e se de repente tiver alguma pergunta da defesa, tudo bem? Tudo bem. Doutor, com a palavra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, doutora, com a senhora? Está tudo calma? Bem. Tudo certo? Sim. Eu gostaria que a senhora pudesse nos relatar as suas primeiras impressões assim que a senhora chegou à residência. Bom, chegando à residência, foi constatado que era uma casa de alto padrão, muros muito altos. A garagem tinha vários carros dentro e estava fechada. Adentrando a residência, a porta da frente estava aberta. Olhando ao redor, a janela do escritório estava aberta também. O restante da casa estava intacto, só o escritório na parte de baixo que estava bem revirado. Subindo as escadas, encontramos o local onde estavam os corpos, a suíte do casal, e estavam os corpos na cama. Do lado do Manfred, havia uma arma no chão, que depois foi constatado que faltava uma munição. Do lado da Marilza, havia uma jarra sem copo, com um pouco de água.
Dentro da boca dela havia uma toalha, que fazia parte do jogo de toalha, que estava dentro do banheiro da suíte do casal. Um saco plástico na cabeça dela, que mais tarde conseguimos constatar que era da própria residência. Na cozinha, na despensa, havia um rolo com esses sacos. E quem foi que pegou sabia onde estava. Sinal de arrombamento? Não havia sinal de arrombamento, não havia sinal de escalada em nenhum dos muros. As investigações os levaram a acreditar que quem cometeu o crime era conhecido da família? Com certeza. Justamente pelo não ter sinal de arrombamento, por tudo estar no seu devido lugar, pelo saco, pela arma não ter sido levada, porque se fosse um meliante de fora, teria levado a arma. Tinha outros objetos de valores que também não foi levado. Foi mesmo, deu para ver que foi meio que uma simulação. Entendo. Como foi seu primeiro contato com Suzane, Daniel e Christian? De primeiro momento, quando eu cheguei na residência, eles não estavam. Já tinham sido levados à delegacia. Quando cheguei na delegacia, conversei com o Andreas. Ele estava muito abalado. Eu acho que ele nem sabia o que estava acontecendo direito. Já Suzane e Daniel, eles estavam no momento de êxtase, porque estavam trocando muita carícia, era muito beijo, muito abraço. E, em um determinado momento, ela colocou a perna dela sobre a perna de Daniel. Um integrante da família dela chegou até a gente e pediu para a gente dar uma separadinha neles, que estava sendo constrangedora aquela situação, mesmo porque a família estava em momento de luto. Então, quer dizer que eles estavam confortáveis com a situação? Sim, estava bem confortável. Entendo. Como vocês começaram a encaixar a Suzane, filha das vítimas, no crime, como suspeita? No momento que fomos averiguando, pegando depoimento, falando com o pessoal em volta, com os vizinhos, chegamos até o vigia. E o vigia declarou que ele estava na guarita esse dia, e a guarita fica perto da residência, e a única movimentação de carro que ele viu na noite foi o de Suzana, que ela tinha saído, ela entrou com o carro, demorou ali cerca de uns 15 minutos a meia hora. Perguntei se estava sozinho ou se estava acompanhado, ele não soube me dizer, porque o carro era em si filmado. Ok, doutora. Eu gostaria que a senhora nos relatasse como que vocês chegaram ao Christian, ligaram ele ao crime, e como foi a confissão do Christian? De primeiro momento, recebemos uma denúncia que ele havia comprado uma moto. Buscamos, levamos ele até a delegacia, e lá, com um pouco de conversa, ele chegou e falou que sim, que ele havia dólares guardados, que ele tinha juntado, que o pai, que a avó, que ele, músico, tinha esses dólares, e ele resolveu, então, no momento, comprar uma moto de autocilindrada. Ok. A minha última pergunta. Foi a sexta? Tudo bem, então. Obrigada, viu, doutora? Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Doutora, algum dos réus eram conhecidos dos meios policiais? Christian. O Christian era conhecido? Sim. Os outros demais eram todos primários? Sim. Tá bom, obrigado. Boa noite, doutora. Boa noite. Gostaria de fazer mais duas perguntas para a senhora, no seguinte ponto. Quando os réus estavam em sede policial, a senhora fez o exame de etilômetro ou de alcoolímetro neles? Não foi feito. Não foi feito. Não foi feito.
Foi declinado pela Suzane em sede policial que ela foi vítima de estupro. A senhora chegou a investigar? Em nenhum momento foi investigado, porque a nossa linha com ela foi que ela estava fazendo tudo aquilo, ela estava simulando. Então, no primeiro depoimento dela, ela me disse que ela sentia um carinho muito grande pelo pai. Aí, com o decorrer da investigação, que ela viu que ela não tinha mais saída, foi quando surgiu esse assunto do estupro. Então, mas a senhora não chegou a investigar? Não foi investigado. A senhora chegou a passar ela por algum psicólogo? Não foi passada por psicóloga também. Ok, doutora, muito obrigado, é só isso. Doutora, a senhora está dispensada. Obrigada. Vamos chamar agora a próxima testemunha, o vigia Vilmar. Boa noite, senhor Vilmar. O senhor pode se sentar aqui, por favor? O senhor pode se sentar? Senhor Vilmar, boa noite, tudo bem? Senhor Vilmar, o senhor vai responder primeiramente as perguntas formuladas pelos promotores de justiça e, na sequência, se tiver algum questionamento, o pessoal, a defesa. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos presentes. Boa noite, senhor Vilmar, tudo bem? Sim, tudo bem. Senhor Vilmar, o senhor viu os réus na noite dos fatos? Eu vi a Suzane. Ela passou pela guarita, dirigindo o seu carro por volta das 23h50. Certo. Senhor Vilmar, como o senhor tem certeza desse horário que o senhor acabou de me falar? Eu estava assistindo o jogo. Nesse dia, o Corinthians venceu o Flamengo por 1-0 e quebrou um tabu de 11 anos sem vencer no Rio de Janeiro. Certo. Então, o senhor afirma que só viu a Suzane na noite dos fatos, dentro do carro? O senhor viu mais alguém? Sim, somente a Suzane. Somente a Suzane? Tudo bem, então. Sem mais perguntas, excelência. Boa noite a todos. A minha pergunta é: quais eram os times que estavam jogando? Corinthians e Flamengo. Qual o horário que o jogo iniciou? Por volta das 9h30 começa. Ok. Seu Vilmar, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seu Vilmar, gostaria de perguntar o seguinte para o senhor. O senhor viu se a Suzane estava acompanhada no carro? Eu não vi, eu só vi a Suzane. O local onde o senhor trabalha é bem iluminado? Sim, a rua é bem iluminada. Sem mais, excelência. Senhor Vilmar, muito obrigado. O senhor está convidado a se sentar e assistir o julgamento, tá? Excepcionalmente. Vamos chamar agora a testemunha Yuri, policial militar. Boa noite, senhor Yuri. Boa noite. O senhor foi arrolado como testemunha pela Promotoria de Justiça. O senhor, primeiramente, vai responder as perguntas da acusação e, posteriormente, se tiver algum questionamento, da defesa. Tudo bem? Tudo bem. Com a palavra, a acusação. Boa noite, senhor Yuri. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, e o senhor? Tudo ótimo. O senhor foi acionado no dia dos fatos para atender a ocorrência, correto? Sim, senhor. O senhor poderia relatar, de maneira bem transparente para a gente, o que o senhor constatou ao chegar no local dos fatos? Sim, a equipe foi acionada, né, para comparecer a uma situação que até então era uma averiguação, né, a gente não tinha clareza do que estava acontecendo. Ligar o microfone, por favor. É o primeiro botão. Tá ligado. Pode falar. Pode falar. Meu tá ligado. Aí a equipe foi acionada para comparecer até o local. Né, era uma situação a esclarecer ainda, né, a gente não tinha noção do que ia encontrar por lá. Do lado de fora da residência, a gente encontrou o casal, né? Ela passou a relatar que tinha ali uma percepção que tivesse invadido a casa, né? A gente adentrou o local. Aparentemente, né, à primeira vista, assim, parecia ter como posso dizer, ser uma situação de algum furto, algum roubo, né, nesse sentido. Então, a gente chegou até o cômodo, encontrou lá o casal já sem vida, né, com bastante sangue pelo local. E, assim, de pronto, né, a gente, não é uma situação comum até para quem convive com isso.
A gente volta, né, vai na intenção de pensando como que vai dar essa notícia para a vítima, né, suposta vítima até então. E nesse momento eu expliquei a situação, né, procurei as melhores palavras, mas a reação não foi assim de fato uma reação comum, né? Tá, como que foi essa reação da Suzane e do Daniel quando o senhor relatou o fato acontecido para eles? Bom, pareceu ser mais uma... Assim, não teve um choque, né? De fato, né? Até para quem encontra qualquer pessoa morta naquela condição, né? Você teria um choque nesse sentido. Imagina um filho. A postura dela foi mais na intenção de simplesmente resolver a situação ali da forma mais tranquila, sem ter uma descarga emocional ali, que não seria comum naquela situação. Certo, então o senhor afirma que a reação, principalmente da filha, a Suzane, foi uma reação fria, mediante tudo o que aconteceu? Fria, bem anormal para aquela situação. Certo. E por que o senhor decidiu preservar a cena do crime e esperar as outras unidades policiais chegar no local? Assim, dada a situação, né, em primeiro momento não poderia afirmar outra coisa, né, dizer o envolvimento dela. Mas como se tratou de uma situação que fugiu um pouco da normalidade, né, eu acho que isolar de maneira adequada, para tentar preservar a quantidade maior de provas ali e tentar um esclarecimento, né, maior, porque não estava batendo com a situação que a gente esperava encontrar ali. Tinha alguma coisa de não encaixava, né? Sem mais perguntas. O senhor é policial militar, né? Sim, senhor. O senhor sabe me dizer se algum dos réus é conhecido dos meios policiais? Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Perfeito. Boa noite, senhor Yuri, tudo bem? Boa noite. Gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. Aquele local ali, vocês costumam fazer patrulhamento naquela região? Sim, é uma área patrulhada. Aquela região é bem iluminada? De modo geral, sim. De modo geral, sim. Eu gostaria de perguntar uma coisa também para o senhor. O senhor falou que, ao chegar no local, percebeu uma reação atípica da Suzane e do Daniel. O senhor tem alguma formação em psicologia? Não, é somente a vivência policial mesmo, e também a vivência humana, né? Ah, entendi. Então, ok. Muito obrigado, viu? Sem mais, excelência. Senhor Yuri, muito obrigado. O senhor está dispensado. Boa Pode noite. acompanhar o júri, por favor. A defesa tem uma testemunha? Pode chamar, por favor, o Andreas von Richthofen. Boa noite, senhor Andreas. O senhor pode se sentar, por favor. Senhor Andreas, aqui é o julgamento, tá? E o senhor foi rolado como testemunha pela defesa. O senhor, primeiramente, vai responder as perguntas da defesa e, posteriormente, se tiver alguma pergunta da acusação. Tudo bem? Tudo bem. Pedir para o senhor falar bem próximo do microfone, por favor. Tá? Senhor Andreas, boa noite. Primeiramente, meus sentimentos pela situação que aconteceu, uma situação lastimável. Mas, assim, gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. Espero que o senhor seja o mais sincero possível nas perguntas. E eu gostaria de perguntar o seguinte: o seu pai, o Manfred, ele costumava beber? Sim. Certo. Uma outra pergunta. Você alguma vez viu a Suzane nos corredores da residência chorando ou, de certa forma, ficando mais reservada? Sim, vi algumas vezes. Ok, seu Andreas. Mais algumas perguntas. O senhor jogava beisebol com o seu pai aos finais de semana? Sim, nós jogávamos beisebol. Ok. Na casa de vocês, tem taco de beisebol? Tínhamos, sim. Ok. É só isso, viu, senhor Andreas? Muito obrigado. Senhor Andreas, boa noite. Eu lamento profundamente pela sua perda, receba os meus mais sinceros sentimentos, minhas condolências. Eu farei algumas perguntas para o senhor,
E gostaria que o senhor respondesse, pois talvez esse seja o último suspiro de seus pais, um suspiro em busca da justiça. Desta forma, eu gostaria que o senhor falasse como o relacionamento de Suzane e de Daniel era visto pelos seus pais. Bom, os meus pais não gostavam, meu pai principalmente. Ele tinha alguma coisa que ele não aceitava esse relacionamento. Perfeito. O seu relacionamento com a Suzane era de cumplicidade, um relacionamento forte entre irmãos, aquele relacionamento capaz de guardar segredos, ou um relacionamento como a maioria dos irmãos, de briga, de confusão? Nós éramos irmãos, né? Todo irmão tem momento que você é cúmplice, que você é briga, então... O senhor tomou conhecimento das alegações dos réus de que a Suzane sofria abuso sexual. O senhor, em algum momento, no seu ambiente familiar, notou algum tipo de abuso por parte do Manfred, seu pai, em relação a Suzane? Presenciar, não. Eu, na verdade, via ela, às vezes, nos corredores, durante a noite. Meio triste, mas não sabia o motivo. No dia dos fatos, que hora o senhor chegou à Lan House? A gente saiu de casa por volta de umas 23h30, 23h35. E a gente voltou depois, já na madrugada. Na peça de defesa, nós, lendo e depreendendo ali o que está escrito, é possível que a promotoria chegue à conclusão que o senhor saiu de casa às 21 horas. Sim, sim. No seu depoimento, a 27º Departamento de Polícia, o senhor informou esse mesmo horário, que o senhor saiu de casa às 22h30. Por que essa divergência de informação? O senhor está tentando proteger alguém? Está com medo de alguém? Já respondeu. Tá certo, excelência. Última pergunta, então. Por que o senhor foi à Lan House escondido dos seus pais em um horário tão tarde? Porque esse dia era aniversário da Suzane e ela tinha falado que faria isso, que levaria eu na Lan House para ficar durante a noite lá. Costuma ter corujão, essas coisas, a gente aproveitava porque gostava de jogo. Tá certo, obrigado. Sem mais, excelência. Senhor Andras, o senhor está dispensado, está convidado a assistir o julgamento, tá? Vamos chamar agora os réus, o interrogatório. Boa noite, senhora Suzane. A senhora já tem conhecimento da acusação que pesa sobre a senhora, da denúncia efetuada pela Promotoria de Justiça? Sim. Gostaria, inicialmente, de esclarecer a senhora que a senhora tem o direito de permanecer em silêncio e que o seu silêncio não será interpretado em desfavor da senhora, tudo bem? Sim. Boa noite, senhora Suzane. Boa noite. A senhora está aqui hoje como ré de uma ação penal movida contra a senhora. Diz a ação penal que a senhora, em comum acordo com Daniel e Christian, elaboraram um plano e consumaram esse plano de matar seus pais. Hoje é a oportunidade que a senhora tem de dar sua versão. São verdadeiros fatos narrados contra a senhora? Não. A senhora, então, está dizendo que não cometeu os fatos, que não sabia que seus pais seriam mortos naquela noite? Não, não sabia. Então, por que a senhora, quando estava na residência, revirou o escritório? Eu não quero responder. A senhora afirma que, na véspera do crime, foi abusada sexualmente por seu pai. Por que a senhora continuava morando lá e não com os pais do Daniel? Eu era dependente dos meus pais. Meu pai era um homem muito influente, por isso que eu nunca quis denunciar os abusos. Consta no depoimento, a 27ª Delegacia de Polícia, que, após o seu depoimento, a senhora de pronto perguntou para a delegada se já poderia vender os carros. Por que essa pergunta? Eu não fiz essa pergunta. Boa noite, Suzane. Boa noite. Boa noite a todos. Em qual termo da faculdade de Direito a senhora estava cursando? Não me recordo. Não se recorda? Não. Sem mais perguntas. Boa noite, Suzane. Boa Tudo noite. bem? Primeiramente, meus sentimentos pela situação. Eu gostaria de perguntar o seguinte: você se sentiu coagida no interrogatório policial?
Sim, eu senti que eu não pude me expressar muito bem. Ok. Você chegou a falar para a delegada de polícia sobre os abusos sexuais? Não. Não chegou a falar para ela? Ok. Quando você percebeu a situação no veículo em que você, o Daniel e o Christian estavam em direção à sua casa, você percebeu que eles estavam fora de controle? Não, eu não percebi que ele estava fora de controle. Tá, no dia dos fatos, vocês beberam? Sim, no motel nós bebemos uísque. Sem mais perguntas. Boa noite, senhor Daniel. Boa noite. O senhor já tem conhecimento da acusação que pesa contra o senhor. Hoje é dia do seu julgamento. O senhor vai ser interrogado. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. E esse silêncio não será interpretado em prejuízo do senhor, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de dar a sua versão sobre os fatos, caso o senhor queira. Tudo bem? Tudo bem. A palavra. Boa noite, Daniel. Boa noite. Consta na denúncia que o senhor matou Manfred com um porrete de ferro que o senhor mesmo fabricou. É verdade isso? Eu não me recordo. Então, se eu pedir para o senhor contar para a gente aqui o que aconteceu naquela noite, o senhor seria capaz de contar? Seria sim. Por favor. Naquela noite, era aniversário da Suzane e a gente queria fazer alguma coisa especial. A gente pegou o Andréas, levou ele até a Lan House e depois a gente foi para o motel. E no motel, quando a gente foi ter a nossa relação sexual, ela acabou desabando, porque desde várias vezes que a gente tentou consumar o ato, ela sempre parecia muito acuada, parecia muito nervosa. E nesse dia ela se abriu. Ela falou que o pai constantemente abusava dela, que sempre era muito protetivo com ela, e eu também percebia isso. Quando eu estava na casa, ele costumava ser mais ciumento, mais irritado, e, além de tudo, ele não aprovava essa nossa relação. Ok. E sobre o abuso, essa foi a primeira vez que Suzane compartilhou com você, ou em algum outro momento ela já tinha falado deste caso? Na verdade, essa foi a primeira vez que ela falou abertamente, mas eu sempre percebia sinais. Eu percebia que ela sempre se sentia muito acuada quando eu Mas chegava sinais de perto abuso? dela. Sinais de abuso, eu não percebia. Essa foi a primeira vez? Foi a primeira vez que ela se abriu verbalmente. Okay. Suzane sabia dos planos que vocês tinham de matar os pais? Nós não tínhamos nenhum plano de matar os pais dela, e é isso. Bom, o senhor afirma que a Suzane compartilhou com o senhor a questão do abuso. Isso ficou só nas palavras dela, no achismo, ou o senhor buscou elementos que comprovassem esse abuso? Eu busquei, sim, na minha memória. Por exemplo, todas as vezes que a gente foi consumar relação sexual, ela sempre se sentia acuada, e principalmente a atitude do pai dela, quando eu estava presente na casa. Parecia muito ciumento. Essa consciência que o senhor tinha, que ela tinha do abuso, não seria o motivo que fez os senhores tramarem esse plano para ceifar a vida dos von Richthofen? Não é motivo, e nós não tramamos nada contra os von Richthofen. Obrigado, sem mais excelência. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite. Daniel, dentro da relação de vocês, alguma vez, ou algumas outras vezes, você presenciou a Suzane estranha, com medo ou algo assim nas relações sexuais? Por diversas vezes, principalmente no dia do aniversário dela. Qual que era o seu sentimento pela Suzane? O que você queria com ela? Meu sentimento pela Suzane era um amor puro. Eu sempre sonhei em me casar com ela, consumar esse amor, fazer possível. Vocês alguma vez chegaram a premeditar, pensar em cometer o crime? Jamais.
Sem pergunta, excelência. Senhor Daniel, muito obrigado. O senhor pode sentar, por favor. Chamar o Christian. Senhor Christian, boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite. Senhor Christian, o senhor já tem conhecimento da acusação que pesa sobre o senhor, hoje é dia do seu julgamento, o senhor vai ser ouvido pela defesa, posteriormente pela acusação. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, caso o senhor queira, mas essa é a oportunidade que o senhor tem de esclarecer os fatos e dar a sua versão. Esclarecendo que, caso o senhor opte em ficar em silêncio, isso não será imputado contra o senhor, tudo bem? O senhor vai responder as perguntas? Sim, senhor. Acusação. Boa noite, Christian. Boa noite. O senhor poderia nos dizer, no dia dos fatos, como que o senhor encontrou Suzane e Daniel? Na verdade, eles que me encontraram. Eu estava numa festa com os amigos e aí eles já não tinham mais condução de ônibus, então eu resolvi... Desculpa, eu não entendi. Já não tinha mais condução de ônibus, eu resolvi ir embora a pé para casa. Nesse caminho, eles me avistaram e me ofereceram carona. Te ofereceram carona, ok. E qual que era o combinado sobre a recompensa do crime? Não tinha recompensa, não tinha. Não tinha recompensa? Não. Ok. O senhor trabalhava na época dos fatos? Sim, senhora. O senhor fazia o quê? Eu fazia bicos. Bicos. Sem mais, excelência. Boa noite a todos. Boa noite, Christian. Boa noite. Christian, pode explicar o seu estado emocional e mental na época do crime? Naquele momento, eu estava muito frágil, né, no dia em questão. Eu tinha bebido, então não me lembro, porque eu estava muito tonto. Estava voltando para casa, né? Então já vi que deu o meu limite, por isso eu estava retornando. Então eu estava bem vulnerável. Pode nos contar sobre sua relação com Suzane antes dos eventos ocorridos? Sim, a Suzane namorava meu irmão, então para mim ela era uma irmã de coração. Considerava ela, sempre considerei, como minha irmã, assim como o Daniel. Faziam parte da minha família. No dia da festa, você estava sob influência sobre alguma droga, algum álcool no dia da festa? Somente álcool, só bebida. Você lembra qual foi o tipo de bebida ou não se recorda? Foi uísque e cerveja. Sem mais perguntas, excelência. Senhor Cris, o senhor pode se sentar, por favor? Bom, realizado a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos acusados, passamos agora aos debates. A acusação, primeiramente, terá 35 minutos, posteriormente, a defesa. Tudo bem? Com a palavra, a acusação. Excelentíssimo senhor juiz presidente desse tribunal do júri, doutor João Veríssimo, é uma honra trabalhar nessa noite sobre a presidência de Vossa Excelência. E, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todo o público aqui presente neste plenário, os professores, os alunos. Gostaria também de cumprimentar os excelentíssimos senhores doutores da defesa, que estão fazendo um excelente trabalho. Meus cumprimentos especiais aos meus colegas também da acusação. É uma honra servir ao lado dos senhores. Não poderia deixar de cumprimentar especialmente os excelentíssimos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Alejandro e a doutora Stephanie, bem como a excelentíssima presidente da OAB de Presidente Epitácio, doutora Evelyn Rodrigues Xavier. A presença de vossas excelências abrilhantam o nosso evento nessa noite. Por fim, eu saúdo aqueles que são os mais importantes aqui nessa sala. A Maria Eduarda, a Jennifer, a Ludmila, Dalet, Nelson, Henrique e o Lucas. Senhores jurados, senhores do Conselho de Sentença, a Constituição Federal incumbiu aos senhores o dever de julgar os crimes dolosos contra a vida. E que tarefa difícil. Eu sei que não é fácil. É uma tarefa árdua, uma tarefa muitas vezes dolorosa. Mas eu digo também que é um privilégio, pois os senhores 7 jurados, vão decidir o destino
dos réus. E o papel nosso, aqui do Ministério Público, não é simplesmente buscar uma acusação, não é buscar uma acusação sem nenhum tipo de embasamento. Nosso objetivo aqui é promover a justiça. Nosso objetivo aqui é trazer a verdade dos fatos, dar subsídios para que os senhores possam julgar com a sua mais livre consciência. E que, quando os senhores retornar à sua casa, o senhor possa abraçar o seu pai, abraçar a sua mãe, abraçar os seus filhos, com a consciência tranquila, de que os senhores julgou de maneira justa e de maneira correta. E o crime que nós vamos julgar hoje à noite, ou os crimes, não é um crime qualquer. É um crime, ou crimes, quando eu falar crime, entendam crimes, porque foram 2 vítimas, assombroso. Foi uma cena de filme de terror. 2 senhores que, porque colocaram um obstáculo num relacionamento de 2 jovens, tiveram suas vidas ceifadas. Manfred e Marísia. Hoje, eles não podem proibir mais nada, porque suas vozes foram caladas para sempre. E é em memória de Manfred e Marícia que hoje, nós da acusação, como representantes da sociedade, viemos aqui tentar trazer justiça a esse caso, tentar trazer clareza aos fatos, para que os senhores possam, com a consciência tranquila dos senhores, julgar. E se nós, de repente, se os senhores resolvessem absolver os 3 réus, os senhores estariam passando uma mensagem para a sociedade. Não é simplesmente um desfecho de um julgamento. Os senhores estariam passando a seguinte mensagem para a sociedade, ou falando para os 3 réus, Suzane, Daniel, Christian, volta lá para a sociedade, volta lá e faz de novo, ou volta lá e faz pior, porque o que vocês fizeram não é cabível punição, vocês não vão ser presos, porque nós estamos absolvendo vocês. Eu vou narrar brevemente, para remir o tempo, um pouco dos acontecimentos. Suzane, que é apresentada aqui pelos nossos nobres e excelentíssimos colegas defensores, como vítima, como fragilizada. Suzane é uma privilegiada. Os senhores viram no processo que a Suzane, por mês, ela recebia uma mesada equivalente a 5 a 6 mil reais, dinheiro de hoje. Isso, não tenho o dado exato, mas isso é mais que, com certeza, que 90% da população brasileira. Quantos pais, mães solo, não ganham isso e tentam levar o sustento para sua casa? A Suzane, uma moça instruída, fluente em 3 idiomas, frequentou as melhores escolas, morava num bairro de alto padrão. A Suzane, com toda essa instrução, alegou que sofria abuso e nada fez. A Suzane, estudante de direito, alegou que sofria abuso e nada fez. Mesmo após a morte do pai dela, quando ela estava na delegacia de polícia, ela não relatou o abuso sexual. Por que será que ela não fez isso? Porque se ela passasse por um exame, ia dar negativo. E essa narrativazinha aqui, essa historiazinha que eles estão tentando trazer, ia ser desmascarada de pronto. Então, a Suzane conheceu o Daniel e logo se apaixonaram perdidamente. Viveram aquela paixão que talvez todos nós vivemos ou um dia sonhamos viver. Só que os pais de Suzane, como qualquer pais preocupados, e eu não digo que eram pais amorosos, mas pais preocupados, notaram que a filha estava relapsa nos seus estudos, que a filha estava mentindo, que a filha dizia que ia para o karatê, mas estava na casa de Daniel. Os pais, obviamente, passaram a impor algum limite. E com o passar do tempo, quanto mais a Suzane e o Daniel faziam esforço para continuar com o relacionamento escondido e tudo mais, e os pais tentando proibir, surgiu esse atrito, até o momento que Daniel e Suzane passaram uma lua de mel, 30 dias naquela mansão maravilhosa lá no Campo Belo, os pais estavam viajando. Gente, dinheiro, uma mansão, a casa com piscina, é a lua de mel perfeita. Só que, em algum momento dessa lua de mel, eles pensaram, está perfeito, mas porque os pais da Suzane não estão aqui. A
partir do momento que eles voltarem, tudo isso vai acabar. Aí foi surgindo na mente deles a ideia de eliminar as vítimas, os pais da Suzane. E, com o passar do tempo, essa ideia, ela se transformou num plano maquiavélico, plano diabólico, plano de ceifar a vida de dois senhores. E apesar deles tentarem convencer os senhores que não foi nada premeditado, primeiramente, se ela alegou que sofria abuso e tinha esse trauma, e passou esse trauma para o Daniel, essa motivação já surgiu ali na mente deles. Então, foi premeditado. Um segundo momento, beberam uísque, estavam embriagados. Então, agora eu vou falar para os senhores que se os senhores saírem daqui beber uísque, os senhores podem sair e dar porretada na cabeça dos seus pais, que está tudo bem. Não é um excludente de ilicitude. Eles combinaram previamente. Daniel forjou as armas do crime. Daniel pegou barras de ferro, aqui não tem nenhuma mesa que eu possa demonstrar, barras de ferro semelhante àqueles armários que tem em qualquer repartição pública, forrou ali com madeira para dar peso, ele forjou. Os laudos comprovam que as pancadas não são pancadas de taco de beisebol. Eles combinaram, e foi tão bem combinado que eles resolveram deixar o Andrés, que não fazia parte da cena do crime, o Andrés numa lan house, de tal forma que ele não atrapalhasse, o plano maquiavélico deles. Depois de Daniel, Suzane deixar o Andrés na lan house, eles pegaram o Christian, foram até a residência. A Suzane conhecia a rotina rígida dos seus pais. Sabia que eles já estavam dormindo quando eles chegaram, em torno de 23h50. Suzane entra na casa, franqueia o acesso aos irmãos Cravinhos. Ela sobe, para ter certeza que os pais estavam dormindo, subiu até a suíte. Constatando que eles estavam de fato dormindo, ela acende a lâmpada do corredor. E os irmãos sobem. Aí inicia uma cena repugnante. Repugnante, senhores. Dois senhores deitados, dormindo, talvez sonhando ou nas próximas viagens com seus filhos, em possibilitar condições financeiras melhores para sua família, para os seus filhos, quando eu não sei nem se eles foram surpreendidos, porque tamanha foi a agressividade das pancadas que eles receberam, das porretadas, que eu não tenho certeza se eles tiveram reação. O laudo fala que Marícia tentou proteger sua cabeça. Sabe quando você toma uma pancada, está jogando bola ali, recebe aquela bolada no rosto e você faz assim? Foi mais ou menos o que ela fez. Em vão. Em vão. Isso só serviu para quebrar 3 dedos da Marícia. Senhores, as pancadas foram tão fortes que a perícia constatou que havia fragmentos de ossos e de massa encefálica. Eu não sei os senhores, eu nunca vi massa encefálica, mas deve ser alguma cena terrível. Aí eu pergunto para os senhores, é proporcional? Os senhores aqui que têm pai e mãe em casa, muitos de nós já passamos por restrições de relacionamento. O pai e a mãe, de repente, viu que aquele rapaz, aquela moça, no entendimento deles, não servia para a gente, então, não quero que você namore. É desagradável, realmente é. Mas isso é motivo para você pegar os seus pais de surpresa e dar porretadas e porretadas na cabeça? Eu acho que tenho certeza, é totalmente desproporcional. Tanto é que eles estão sentados no banco dos réus. Eu gostaria que os senhores julgassem nessa noite de tal forma, como eu mencionei anteriormente, que os senhores chegarão em casa, darão um abraço em pai, mãe e filho, sabendo que os senhores fizeram o que é certo. Nós não podemos legitimar o que eles fizeram. Imagina se isso se torna comum, se a gente passa essa mensagem para a sociedade. Não.
um suposto abuso, uma suposta embriaguez, é motivo. Senhores, se de fato Manfred tivesse abusado de Suzane, nós vivemos num país onde existe lei, existe os meios legais, o devido processo legal. Manfred, se acusado por Suzane, teria a chance de se defender. Como os réus têm essa bancada bonita de 6 advogados defendendo eles. Manfred não tem ninguém. Quer dizer, Manfred tem a mim, aos meus colegas da acusação e aos senhores que podem fazer justiça nessa noite. Nós podemos ser o último suspiro de Manfred e de Marícia em busca da verdade. Tanto foi combinado que, após os irmãos Cravinhos efetuarem as porretadas, eles percebendo ali que Marícia estava emitindo alguns sons, como se fosse de ronco, mas ela já não estava mais viva, morte encefálica, eles, desesperados, pegam aquela jarra com água que a Suzane levou, porque ela conhecia a casa estava impecável, ela pegou saco de lixo, pegou toalha, pegou jarra, ela mexeu na casa e não tinha uma bagunça. Então, eles pegam ali a toalha do banheiro, molham a toalha e enfiam na garganta da Marícia. Olha só, para fechar, com chave, não posso falar chave de ouro, com chave de terror mesmo. Eles enfiaram essa toalha na garganta de Marícia. E o plano que eles elaboraram, eles tinham que ter algum tipo de álibi, tentar desviar a investigação. O que eles fizeram? Pegaram a arma calibre 38 que estava no quarto. Daniel sabia, porque passou 30 dias lá. Colocou perto da mão de Manfred, para tentar simular ali um suicídio, homicídio. Pegaram joias, o Christian furtou joias de pequeno valor, deixou ali jogado, para tentar fingir uma fuga, tentar simular um latrocínio. E a Suzane, essa pobre moça, tadinha dela, essa pobre moça aqui, revirando, senhores, o escritório da família, tentando simular um roubo. Ela pega uma faca na cozinha e ela vai numa maleta lá e subtrai dólares, euros, reais, que seria a recompensa do Christian. Depois disso, eles se livram, de forma sucinta, está acabando meu tempo, eles se livram dos porretes, que nunca foram achados, eles se livram das roupas, devem ter jogado em alguma caçamba de lixo que foi revirado, né? A autoridade policial tentou, mas não localizou, e foram para o motel em busca de um álibi. Para encerrar minha fala, senhores, a defesa, ela tenta mitigar os fatos nessa noite, dizendo que Suzane teria sofrido o abuso. Mas, conforme nós já mostramos aqui, ela era muito bem instruída, ela poderia buscar, de fato, maneiras de se socorrer. Talvez até morando com os Cravinhos, pois os pais de Daniel e Christian amavam essa moça. Ela já tinha 18 anos, poderia sair de casa. Mas quem quer abrir mão de uma mansão com piscina, de um conforto, de uma mesada que é mais do que o salário de grande parte dos brasileiros? A verdade é que isso nunca se provou, não há nos autos prova do abuso de Suzane. Isso é uma escusa para tentar justificar a barbaridade. A verdade é que a Suzane é fria, impetuosa, calculista, e os irmãos Cravinhos não são Batman e Robin, os defensores dos aflitos. Não, eles são oportunistas, eles são jovens gananciosos. Tanto que Christian, 10 horas após o crime, comprou uma moto zero com dinheiro retirado da mansão. Senhores, os réus não têm nenhum pingo de piedade. Por que nós temos que ter piedade deles? A ideia deles era matar as vítimas para usufruir daquela mansão, do dinheiro que a Suzane ia herdar. Senhores, nós estamos diante de verdadeiros eunucos morais. Os réus, eles são de uma virgindade de caráter sem precedentes. Eles agiram de maneira egoísta e ambiciosa,
mataram sem piedade. Não podemos deixar que eles saiam daqui absolvidos, nem atenuar essa pena deles, porque, conforme a nossa fala, o que eles fizeram foi premeditado, foi com identidade de desígnios, né? Se falhar aí um termo jurídico, me perdoem. Então nós precisamos dar voz a Marícia e a Manfred nessa noite. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Eu serei bem sucinta nos meus cumprimentos, para que a gente possa remir o tempo e aproveitá-lo ao máximo. Quero cumprimentar aqui a cada um dos meus estimados colegas, as autoridades aqui presentes, e o nosso excelentíssimo senhor juiz, presidente desse Tribunal de Júris, doutor João Veríssimo. E, é claro, me dirigir também ao júri, saudar esse júri, como bem exposto aqui pelo meu colega, já falou sobre a importância de cada um de vocês aqui nessa noite. E eu só quero dizer a cada um de vocês que, com esse poder que compete aos senhores, nessa noite nós diremos ao Brasil, e não só ao Brasil, mas ao mundo. Nós responderemos a eles se o crime compensa ou não. Hoje nós diremos aos jovens da nossa sociedade, aos adolescentes da nossa sociedade, se, diante de um conflito familiar, a melhor forma de resolver é matando os pais. O microfone está muito alto? Puder abaixar um pouquinho? Ou então eu falo sem? Posso falar sem? Com o microfone? Só abaixa um pouquinho, então, por favor. Afastar, né? Bom, como muito bem já exposto aqui pelo meu colega, Suzane era uma menina rica. Ela recebia um salário que nenhum pai de família recebe hoje nesse país para sustentar a sua casa. Mas Suzane não estava satisfeita com a vida boa que ela levava. Suzane se queixa que ela não tinha liberdade de manter o seu relacionamento com o Daniel, e que ela era hostilizada pelos pais, ou seja, que ela não podia fazer o que ela bem entendia da sua própria vida. Porém, senhoras e senhores, nós precisamos lembrar que nós estamos falando aqui de uma jovem de 18 anos. E eu quero que os senhores jurados me respondam. Qual pai, qual mãe aqui presente, na ânsia de proteger os seus filhos, não colocam limites a eles, não impõem regras dentro da casa deles, para proteger de um mundo tão violento que nós vivemos hoje? Só que Suzane não entendeu isso. Eu sou mãe de 2 filhas e eu fiz questão de, na hora que eu estava me arrumando, colocar aqui o meu colar com o pingente, que representa aqui minhas 2 filhas criadas, adultas. E ainda assim, senhores, ainda depois de minhas filhas criadas, eu sou a mãe que fala, olha, não faz isso. Olha, minha filha, não vai por este caminho. Eles obedecem? Não, nem sempre. Mas elas conseguem entender que é para o bem delas. Coisa que Suzane não entendeu. Suzane não entendeu que o não de um pai é para proteger um filho. O sim promove, mas o não protege. E com certeza, com absoluta certeza, Manfred e Marisa, as vítimas, elas já tinham percebido que esse relacionamento não estava fazendo bem para sua filha. Acontece que Suzane queria ser livre, dona do próprio nariz, mas ser dona do próprio nariz custa caro, senhores, muito caro. Talvez para Suzane custaria sair do conforto da família, deixar para trás a alta mesada que ela tinha. Então, Suzane resolve buscar um meio para que ela tivesse a tão sonhada liberdade. E, de quebra, ficaria também com o conforto, com a mesada, e tudo que a família podia oferecer a ela, menos os pais. Dessa forma, Suzana maquina um plano sórdido para a execução dos próprios pais. Suzane vai contra todas as leis universais. Suzane vai contra todas as leis bíblicas. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E para isso, Suzane conta
com a ajuda do namorado e com o irmão dele, Christian. Suzane, senhoras e senhores, é a mentora do crime. Ela é a mente pensante. Ela é a mente brilhante deste trio. Ela conhecia toda a dinâmica da casa, como já foi exposto aqui pelo meu ilustre colega. Isso fazia com que ela pudesse facilitar a entrada de Christian e de Daniel na noite do crime. Foi Suzane, senhoras e senhores, que preparou as luvas, inclusive as luvas da própria mãe. Foi Suzane que preparou as toucas, com a intenção de que eles entrassem na casa e não deixassem nenhum vestígio, nenhuma marca digital pela casa. Suzane subiu, sim, até o quarto dos pais, para ter a certeza que eles estavam dormindo e não correr o risco de uma reação de defesa das vítimas. Eles não conseguiram se defender. A própria filha impediu isso. Eu quero pedir aqui para os senhores jurados um momento de reflexão. Porque quantas vezes nós, como pais e mães, fomos até o quarto dos nossos filhos, na ânsia, ali naquele cuidado de verificar se eles estão aconchegados, se eles estão cobertos, se o ar-condicionado está regulado na temperatura correta. Quantas vezes nós, como pais e mães, entramos nos quartos dos nossos filhos após eles estarem dormindo, para fazer uma oração a Deus. Pedir que Deus os guarde, que Deus os livre, que Deus os proteja deste mundo violento que a gente vive hoje. Acontece que Suzane, este dia Suzane não subiu até o quarto dos pais para dar um beijo carinhoso de boa noite. Suzane foi até o quarto dos pais para dar um aval aos executores que esmagariam a cabeça dos seus pais enquanto eles dormiam. Cínica, dissimulada, fria, calculista, envolvente, sedutora. É isso, senhores. Suzane convence Daniel e Christian a matarem os pais de maneira cruel, insidiosa, fútil. Ela coordena a morte dos seus pais junto com seus 2 irmãos e mata, sim. Nós estamos diante de um crime de parricídio, senhores jurados, que vai contra toda a lei humana. Afinal de contas, os filhos deveriam amar os pais. Logo depois desse macabro homicídio, a gente pode dizer assim, Suzane vai para um motel com o namorado. Não muito tempo depois, Suzane dá uma festa na mansão da família, que ela morava com os pais. Uma festa de aniversário, para comemorar o aniversário. E talvez o aniversário não tenha sido o único motivo de comemoração naquele dia, não é verdade? Ela faz uma festa de aniversário e adivinhe, senhores jurados, adivinhem quem estava na festa? Os irmãos Cravinhos, é claro. Como é possível uma jovem que acabou de perder os pais, de uma maneira tão estúpida, uma morte tão violenta, estar dando uma festa? Essa menina deveria estar aos prantos. O que seria da vida dela a partir de agora? Como seria a vida do irmão? Como ela conseguiria sobreviver sem a presença dos pais? Mas não. Eles estavam dando uma festa, tamanha a petulância do trio. Suzane, Daniel, Christian e convidados. Eles festejavam. Daniel, ambicioso que era, movido por todo o sentimento que ele tinha por Suzane, ele aceitou sim a participar do crime, porque ninguém obrigou, ninguém colocou nele uma arma dizendo você vai lá e você vai fazer. Ele aceitou e com as mãos habilidosas que tinha, ele mesmo fabricou, ele mesmo fez a arma do crime. E convenceram juntos, Suzane, Daniel, convenceram a Christian. Christian já apresentava um certo desvio de comportamento e Daniel já sabia disso. E ele se aproveitou disso.
desse desvio de comportamento do irmão. E ofereceu a ele uma paga pelo serviço prestado. Parte das joias da Marísia e de dinheiro contabilizado em dólar, euro, reais, foi entregue para Christian depois dessa barbárie. Inclusive, foi com esse dinheiro que Christian comprou a Suzuki de alta cilindrada e pagou à vista. Um desempregado, senhores, uma pessoa que vive de bico, comprar uma moto e pagar à vista. Na verdade, senhores e senhoras do júri, eles bateram tanto, eles bateram e bateram. O laudo pericial nos diz que tinha pedaços de ossos e massa encefálica na parede do quarto. Os senhores jurados, os senhores já viram um crânio moído? Eu queria que os senhores me falassem, os senhores já viram massa encefálica exposta? Os senhores conseguem imaginar os senhores entrando no quarto de um ente querido e encontrar essa cena de horror? Doutora, 3 minutos, tá? Eu ia avisar com 5, mas restam 3. Ok. Bom, o nosso tempo é curto, mas eu acredito que tudo aquilo que já foi apresentado aqui nessa noite já é o suficiente para que os senhores tomem essa decisão sabiamente. Eu quero pedir aos senhores que durante a resposta, que durante a pergunta que os senhores vão responder aqui, que os senhores usem de consciência, que os senhores respondam, claro, com imparcialidade, mas consciente, que a decisão que os senhores tomarem hoje aqui, ela é soberana. Ninguém pode alterar o mérito da decisão do júri. Sobre a materialidade, nós temos a materialidade, nós temos os corpos. Manfred e Marísia estão mortos. Sobre a autoria do crime, nós temos aqui, estamos diante de réus confessos. Eles tentaram inventar uma história, contar uma novidade, mas são réus confessos, consta na denúncia. E sobre a participação da Suzane, nós temos aqui provas suficientes que nos mostram que Suzane participou efetivamente do crime. Com isso, eles não devem ser absolvidos. E no tocante às qualificadoras, tudo aquilo que nós falamos aqui, sobre o artigo 121, que diz de matar alguém, parágrafo 2º, incisos 1º, 2º, 3º, 4º, estão as nossas qualificadoras. Que diz que é de aumento de pena se o homicídio é cometido por motivo torpe. E o que é motivo torpe? Foi tudo que nós vimos, tudo que nós presenciamos, que os réus fizeram. Doutora, aqui para mim encerrou o tempo da senhora. Ok, obrigada, doutor. A palavra à defesa. Boa noite a todos. Cumprimento o douto magistrado, senhor João Veríssimo. Cumprimento os doutos promotores, Patrícia Costa Monteiro, Nailson Rocha dos Santos, Tatiane Leonel e Diego Felipe. Cumprimento também todos que estão aqui presentes nesta noite. Cumprimento o doutor Alejandro, doutora Stephanie, doutora Evelyn, e a todos que estão aqui, os nobres e excelentíssimos jurados, que vocês são muito importantes hoje nesse júri. E vamos dar início à defesa. Senhores, é o seguinte, como advogado, eu prezo pela transparência e pela confiança com os meus clientes. Então, quando os nossos clientes estavam no escritório, eles falaram o que de fato aconteceu. A narrativa do Ministério Público é muito boa, excepcional. Os ilustres membros fizeram uma excelente explanação, mas que não tem fundamento. Se os senhores observarem na denúncia, vai estar aí que a arma do crime era uma barra de ferro de 60 centímetros.
Depois, um porrete fabricado. Então, nem a arma do crime os ilustres promotores conseguiram definir de forma correta. Já começa por esse ponto. Além disso, se falou muito de uma jovem abastada, com recursos financeiros, que ganhava cerca de R$5.000 por mês de mesada, que tinha uma vida de alto padrão, que não lhe faltava nada. E aí eu lhes pergunto, o porquê cometer esse crime, então, se a vida dela era tão boa? Se a vida dela era tão boa, qual o motivo para cometer esse crime? Simplesmente, porque eu não gosto do seu namorado. Meu, não tem cabimento nenhum. Não tem cabimento. Então, assim, qual foi o contexto da situação? Primeiro ponto, os réus não tinham planejado em momento algum cometer o delito. Não teve um prévio planejamento. Vamos lá cometer o crime. Eu acredito que ninguém acorda num dia e fala, agora vamos matar. Pelo menos eu acredito nisso. E assim, como foi aqui declinado pelas partes, o Daniel amava muito a Suzane. Demais. Eles pretendiam se casar. E aí, nessa situação, começam-se a contar coisas mais íntimas, planos, projetos, crises existenciais. Nós temos as nossas crises existenciais. Nós temos problemas. É normal. É inerente ao ser humano. Nessa situação, ela fala de um fato que marcou a vida dela. E aí entra aquela pergunta que eu fiz aos senhores. Será que a vida dela era tão boa assim? Para ela cometer esse crime? Será que, de fato, tem um dinheiro, tudo está lindo, maravilhoso, por que então cometeu o crime? E aí ela fala, no momento desse, que ela sofreu abuso sexual por parte do pai dela. Senhores, é uma situação repugnante, é uma situação horrível. E hoje, igual o ilustre membro do Ministério Público falou, nós temos leis, mas as leis de fato funcionam no nosso país? Coloca a mão na consciência. No artigo 5º da Constituição Federal fala assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção. Mas a lei é igual perante todos? A lei é para todos? Será que aquele cara que tem mais condição financeira, quando chega na delegacia, tem o tratamento igualitário? Senhores, nós temos vários problemas, e aí eu vou entrar num contexto familiar, violência doméstica. Existe uma morosidade em relação a deferimento de medida protetiva, a realmente o cumprimento dela. Quantas mulheres já não morreram? E aí, imagina uma situação em que ela fala que foi abusada sexualmente. A delegada não falou que não investigou. Um outro ponto muito importante, eu vi contradições no depoimento aqui, porque entra no seguinte ponto, a delegada, a doutora Fernanda, ela disse que não tinha como saber se tinha mais alguém no carro no dia, porque o carro era filmado. Depois, eu perguntei para o vigia falou que a Suzane estava sozinha no carro, que a rua era bem iluminada. E aí ele vem falar que, na hora que ele chegou no local do crime, ele viu que ela estava fria, sem esboçar nenhum tipo de sentimento. Perguntei para ele se ele tem formação psicológica. Não tenho. Como é que ele diagnosticou isso? Cada um reage de uma forma diferente à situação. E ninguém aqui falou em nenhum momento que eles não cometeram crime. Eles cometeram o crime. Eles confessaram o crime. Mas não foi da forma como foi falado pela promotoria aqui, pela acusação. Não sei se os senhores já chegaram em algum momento na delegacia para dar um depoimento policial. É anotado tudo? Todos os pontos? Não é, senhores. Pela máxima da experiência, não é. Não são anotados todos os fatos. A investigação é morosa porque tem inúmeros casos. A justiça, infelizmente, demora
Por quê? Inúmeros processos. Então, senhores, aqui, eu falo para os senhores o seguinte, que nesse momento, no dia dos fatos, como é que foi o dia dos fatos? A Suzane e o Daniel levaram o Andrés para uma lan house, com o objetivo de passarem mais tempo juntos, normal, casal jovem. Estava próximo do aniversário dela. Inclusive falaram que, era porque era aniversário dela. Não, estava próximo do aniversário dela. Então eles foram para passar mais tempo juntos no motel, normal, jovens. Inclusive, foram lá, beberam, ficaram tranquilos ali. Só que nesse momento, o que o Daniel ele percebe na hora de ter uma relação sexual com ela? Que ela fica apática, que ela fica estranha. E ele já sabia desse fato lá atrás. E aí ele fala assim, tudo se encaixa agora. Por que tudo se encaixa agora? Se encaixa, senhores, porque assim, o pai já manifestava um certo ciúme da filha. Olha, não quero você aqui, não sou contra o seu relacionamento. E os dois, está na denúncia, os dois eram contrários ao relacionamento. Tanto o pai quanto a mãe. E além disso, a mãe sabia disso, desses abusos. Quedou-se inerte, não fez nada. Quem deveria proteger, não protegeu. Quem deveria denunciar, não denunciou. E aí eu entro num ponto, por que não? Vida confortável. As pessoas pensam nas consequências. Em relação, por exemplo, à violência doméstica. Tem mulheres que sofrem violência caladas. Por que, senhores, caladas? Porque não tem para onde ir. Não tem quem acolher. Uma sociedade que discrimina, recrimina, fala, vai para lá. Você está aumentando a história, está inventando história. É mais ou menos nesse sentido. Então, assim, continuando aqui, ele contou naquela noite, dia 29 de outubro de 2002, um dia anterior que Manfred tinha bebido e novamente ido ao quarto de Suzane. Então, eles saíram do motel às 22h11, tem o comprovante. Mas por que pegar um comprovante do motel? Tem gente que é muito organizada financeiramente, que é o caso dela. Ela pegou o comprovante porque é uma coisa que ela guardou para poder saber os gastos mensais dela. Que mal há nisso? E então, ela saiu ali, os dois saíram por volta das 22h11, encontraram Christian, como foi declinado por ele falou aqui, que estava saindo de uma festa. Ele bebeu uísque, bebeu cerveja, os dois, como consta na nota, beberam uísque também. Todo mundo, já mais alterado. Tanto é que eu perguntei aqui para a policial, vocês fizeram o teste de etilômetro ou de alcoolímetro nos réus? Não, não fizemos. Ué, por que não? É visivelmente, inclusive ela falou aqui que os dois estavam lá mais à vontade e tal, mesmo depois da situação. Por quê? Não estava dentro de si. E além disso, para finalizar aqui, para me passar a palavra para o meu colega defensor. Que homem, senhores, que homem que tem uma namorada, ou que é casado, tem uma esposa, que descobre que a sua namorada, que a sua amada foi violentada sexualmente, não vai tomar partido. Eu também sou cristão, falaram muito de Deus aqui, falaram da Bíblia e tal, mas eu vejo o seguinte ponto, olho por olho, dente por dente. Numa situação em que a minha namorada, por exemplo, fosse violentada sexualmente e eu descobrisse, eu ia tirar satisfação na hora. O Andrés aqui, ele falou o seguinte, ele falou que jogava beisebol com o Manfred, inclusive não acharam a arma do crime, porque eles se desfizeram realmente dos tacos de beisebol, mas Daniel passou um mês na casa, ele conhecia a casa toda. E eu volto a repetir, ele foi lá, o Daniel pegou os tacos de beisebol, entregou um para o seu irmão e foram lá e cometeram o crime. Por quê? Agindo sobre violenta emoção, forte e relevante valor social. Onde já se viu um cara vir violentar sua namorada?
sua esposa e você não fazer nada? Que homem é você? Que homem é você? Que não vai fazer nada, não vai tomar um partido aí à frente? E outra, senhores, olhem para cá para esses réus. Eu quero que vocês olhem para esses réus aqui, ó. Poderia ser um dos senhores aqui, que fez alguma coisa, que foi lá e cometeu um erro. Não estou falando que eles estão certos. Estou falando que eles agiram por relevante valor social e moral. Mas certos não. Não falei em momento nenhum que eles não cometeram o crime. Cometeram o crime. Mas poderia ser um advogado, poderia ser um promotor, poderia ser um juiz aqui. E ele seria defendido por um advogado. Eu encerro a minha fala, agradeço a todos por prestarem atenção. Passo ao doutor André. Boa noite. Quero começar cumprimentando ao doutor João Veríssimo, juiz-presidente desse Tribunal do Júri. Um prazer estar aqui perante o senhor. Aos ilustres promotores de justiça, é um prazer estar aqui perante os senhores também. Aos serventuários da justiça, ao doutor Alejandro, doutora Stephanie, doutora Evelyn, presentes aqui, todos presentes aqui. Cumprimento a todos, cumprimento aos céus e cumprimento principalmente as estrelas da noite aqui. Hoje, a missão dos senhores realmente é difícil. O doutor promotor veio aqui e falou que seria difícil. A defesa também disse, é difícil a decisão dos senhores. É difícil condenar, é difícil absolver. Excelências, assim como eu falei que a decisão dos senhores é difícil aqui hoje, todo crime de homicídio, ele tem um motivo. Ninguém mata outra pessoa sem um motivo. Ninguém. A gente sabe, nós, pessoas de bem, sabemos que não vamos estuprar, roubar. Agora, matar, por mais religioso que a pessoa seja, por mais que tenha uma excelência, uma excelente conduta social, ninguém está extinto de não cometer o crime de homicídio. Sabe por quê? Eu pergunto para os senhores, se a filha dos senhores, aquelas que os senhores cuidam, a mãe, aquela pessoa que os senhores mais amam na vida, se eles estivessem correndo perigo de vida, sendo abusadas sexualmente, e os senhores tivessem a possibilidade de evitar aquele resultado, os senhores, com a faca, com a arma, com alguma coisa, os senhores realmente teriam o sangue frio de falar, não vou tirar a vida dele aqui. Não. E os senhores iriam sentar onde eles estão sentados. Os senhores iriam sentar no mesmo lugar, sendo julgado pelo Ministério Público ali também, acusado. O doutor promotor aqui, ele fala uma historinha, que é uma historinha. Uma historinha porque não é o doutor promotor que está no lugar deles. Não é o doutor promotor que teve a mulher abusada, que teve a filha abusada ou algo desse tipo. Por isso que o doutor promotor fala que é uma historinha. Não é a doutora promotora que foi abusada sexualmente. E o pior, o inimigo morando com ela, o próprio pai. A mãe sabia. A mãe sabia. A mãe era conivente. Criminalmente, pelo Código Penal, a mãe responderia por omissão imprópria e responderia pelo resultado. Vamos nos ater aos fatos aqui. O Luan bem disse aqui. Eles namoram, tinham sonhos de casar. Eu perguntei para o Daniel. Tinha sonho de casar, tinha sonho de construir uma família, como todo mundo tem direito a sonhos, a sonhar, a viver, ter um relacionamento. O pai dela nunca gostou dele. Mas não é igual a doutora promotora e o doutor promotor disseram aqui, que era por causa do relacionamento. Não, não era por causa do relacionamento. Ele tinha ciúmes porque ele abusava dela. Ele abusava dela. O Luan perguntou para a doutora delegada aqui, fizeram algum teste quando ela relatou isso? Não, não fizeram. Não fizeram, se calaram. Aí, a doutora promotora perguntou para ela, tá, por que você não denunciou? Excelências, com toda sinceridade, o crime, o Código Penal, para o pobre, ele é a mesma coisa que para o rico, vivendo na sociedade brasileira?
Não é. Infelizmente não é. O pai era influente, tinha muito dinheiro, era rico, era uma família boa. Será que, se ela denunciasse, o mesmo tratamento que ele teria, que o Daniel teria, seria o mesmo do pai? Não. Não. Sabemos que o Código Penal brasileiro, o pobre é de um jeito, o rico é do outro. Sabemos, isso aí já está escancarado. Quantas vezes vocês assistindo televisão falam, nosso fulano podia ser condenado, mas nunca aconteceu nada. Se acontece, no outro dia ele está solto. Infelizmente, as leis brasileiras são falhas. Eles não premeditaram o crime, igual diz o doutor promotor. Não premeditaram, tanto que eles confessaram o crime. A denúncia consta que, bem aqui no início, aqui, ó, Daniel desferiu diversos golpes de barra de ferro. Mostro para os senhores. Doutor, primeira folha, tá? Caso o senhor queira. A barra de ferro. Tudo bem. Na outra folha, fabricou porretes. Pô, barra de ferro é uma coisa, porrete é outra. Quem cabe isso? O Ministério Público tem um Estado na mão. Ele tem um Estado na mão, ele pode pedir o que ele quiser. Diferentemente da defesa. Voltando. Nos atemos aos fatos. Foram para um motel, igual eles falaram, igual o meu companheiro Luan falou. Deixaram o Andras na lan house, foram para o motel. Sim, foram para o motel. Saindo do motel, antes deles saírem do motel, foram tentar ter relação que um casal tem. Beberam uísque, isso consta no comprovante do motel. Beberam, fizeram uso de bebidas alcoólicas, não conseguiram ter relação sexual, no qual o Daniel já achou estranho, e não era a primeira vez que isso se passava a ser estranho, outras vezes também. E ela revelou para ele que no dia anterior foi abusada pelos pais, pelo pai. Ele, o homem da vida dela, que estava ali sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada. Tudo bem, saíram do motel. Encontram um Christian, saindo de uma festa. Foi perguntado para o Christian, ele afirma isso. Saindo de uma festa. O Christian percebe aquele momento tenso no carro, aquele momento ruim, aquele clima pesado. E decidem ir tirar satisfação. Ninguém foi lá para matar ninguém. Ninguém foi lá. Só que esse menino aqui, não estou falando que ele é o santo, coitadinho dele, melhor pessoa do mundo, não estou falando disso. Não. Foram lá. Lá tinha taco de beisebol. Foi perguntado para o Andrés. O Andrés relata que ele e o pai jogavam beisebol. No calor da emoção, ele já estava cansado daquilo, remoendo aquilo. Tomaram a decisão de fazer aquilo na hora. Não premeditaram, o crime não foi premeditado. Mais uma vez eu repito, não houve premeditação. O crime não foi premeditado. Sim, mataram. Eles confessaram o crime. Eles confessaram. Ninguém está aqui falando, não foram eles, nem nada. Foram eles. Foram eles. Eles mataram. Eu vou concluir aqui para a doutora Núbia concluir com os senhores. Na hora da votação, da autoria do crime. Sim, votem sim. Eles mataram. Eles falaram, ninguém está aqui falando que eles não mataram, eles mataram. 2, da materialidade dos fatos. Sim, também votem sim. Se o acusado deve ser absolvido, se os senhores tiverem a dúvida, absolvam. Se os senhores tiverem a dúvida, absolvam. Se esse não for o entendimento de vossas excelências, a defesa pede para que, no quesito abaixo, está lá, homicídio privilegiado. Votem sim no homicídio privilegiado. Votem sim. O que é homicídio privilegiado? Eles vão ser condenados. Eles vão ser condenados. Com a pena reduzida, uma pena menor. Mas, mesmo assim, vão ser presos. Então, senhores, eu peço que votem com a consciência tranquila, se colocando no lugar de cada um aqui. Os senhores, no lugar de Daniel e de Christian. E as senhoras, no lugar de Suzane, de uma mulher que foi abusada sexualmente, no qual o crime de abuso, violência contra a mulher, cada vez aumenta mais no Brasil.
Encerro minha fala aqui, passando para a doutora Núbia. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite ao juiz, aos promotores. Tá? Eu vou ser bem breve. Eu não vou ficar lendo artigo para vocês, porque eu acho que agora não é esse momento. Como a promotoria no início falou, né? Ela falou pelo fato dela ser mãe, ela deu esse exemplo. Eu não sei se vocês são mães, eu não sei se vocês são pais, né? Mas eu sei que vocês são filhos. E eu não sei, no lugar de vocês, o que vocês fariam, o que vocês cogitariam um dia se você sofresse um ato, que o seu próprio pai cometeria o ato de estupro. Eu não sei. Eu também não sei, não consigo me colocar no lugar da Suzane, da coragem que ela teve. Não adianta a gente chegar aqui e falar, mas por que ela não foi morar com Cravinhos? Se ela não podia nem namorar, como que ela poderia largar a sua vida, simplesmente largar tudo? Vou morar. Quem garante que isso ia cessar com tudo? Ninguém garante nada. Ninguém. Quem garante que isso daria certo? Quem garante que os estupros teria fim a isso? Ninguém garante. Todo mundo sabe que lá fora existem inúmeros casos de estupros. E, no fim, existem uns casos que, sim, dão certo. A vítima é presa, obtém sucesso. Mas existem outros casos que pode ocorrer o caso de não dar certo. E, nesse momento, eu peço que o júri tente se colocar no lugar da Suzane e dos outros que não conseguiu conter a sua emoção por ter passado por esse momento. E em relação à joia, o dinheiro, todo mundo sabe que no artigo 1784, a partir da morte dos pais, a partir desse momento, a herança já é passada para os herdeiros. Eu queria muito que nesta noite você se colocasse no lugar da Suzane e entendesse a dor que ela sentiu a partir dos seus 10 anos até os seus 19 anos, como foi dito na nossa peça, para que você se colocasse no lugar dela como mulher. Porque você sabe que lá fora, ninguém garante que poderia dar certo caso ela denunciasse. O pai dela era um homem de um grande nome, era um homem rico. Ninguém pode garantir nada, da mesma maneira que foi falado. Quem garante que ele poderia ser tratado da mesma forma, que ele poderia ser ouvido da mesma forma, em comparação do pai da Suzane? E caso vocês entendam, que o júri entenda que deve ser absolvido, houve materialidade do fato? Sim, houve. A autoria e participação? Sim, teve. A gente sabe que ocorreu o crime, mas não foi por motivo torpe. A gente sabe, não foi pelo simples fato, eu quero ficar com dinheiro. Não, não foi isso. Foi o estupro. E se o acusado deve ser absolvido, eu peço que vocês respondam sim. E caso o júri não entenda que deve ser absolvido, que na quarta pergunta, para que vocês entendam que existe a diminuição de pena por conta da idade da Suzane, por conta que o crime foi por relevante valor social e moral, e por ter confessado o crime, e que não existe circunstâncias de qualificadora. Pedir aos jurados que se retirem. A senhora oficial de justiça vai conduzir os jurados à sala secreta. Aí vamos, acusação, defesa. Bom, realizada a votação, foram realizados os quesitos da materialidade. O quesito da materialidade, tanto a acusação quanto a defesa defendeu a existência da materialidade, algo que os jurados também reconheceram, a autoria também os jurados reconheceram. No terceiro quesito, no quesito genérico, os jurados não absolveram os acusados e também os jurados também não reconheceram causas de atenuantes, mas sim reconheceram o pleito estatal contido na denúncia com todas as agravantes e os réus restaram condenados por homicídio duplamente qualificado, tanto com todos os pedidos do Ministério Público foram julgados procedentes. Realizada a dosimetria da pena,
O réu, pedir que os réus fiquem de pé, fazendo favor. O réu Daniel Cravinhos de Paula foi condenado a 39 anos e 5 meses de 39 anos de reclusão e 5 meses de detenção. O réu Christian Cravinhos de Paula, 37 anos de reclusão e 4 meses de detenção. E a ré Suzane Albert von Richthofen foi condenada a pena de 39 anos de reclusão e 9 meses de detenção. Gostaria de... Pode se sentar, por favor? Senhoras e senhores, sendo assim, damos por encerrada a sessão. Gostaria de agradecer à douta Promotoria de Justiça pelo brilhante trabalho, pelo respeito, pela educação, na condução do trabalho de Vossa Excelência. Levam aqui o meu respeito. A acusação, a defesa, da mesma forma, atuaram brilhantemente na defesa dos acusados, explanaram com polidez, foram profundos na explanação dos debates, e essa é a beleza do debate de ideias. Gostaria de agradecer o convite, né, feito pela doutora Fernanda, gostaria de agradecer a presença dos promotores de justiça, da minha querida amiga doutora Evelyn, tá, e do Heitor, enfim, os demais professores, Rafael, e desejar aqui uma boa sorte a todos, um forte abraço, e contem sempre conosco. Precisando, estaremos ali à disposição na 2ª Promotoria de Justiça, lá em Bataguaçu. Boa noite a todos, declaro encerrada a sessão.